Cristianismo puro e simples, capítulo 5. Temos motivos para nos sentir incomodados. Encerrei o último capítulo com a noção de que na lei moral, alguém ou algo que esteja além do universo material parece estar realmente nos alcançando. E imagino que, quando cheguei a esse ponto, alguns de vocês ficaram um pouco aborrecidos. Você pode até ter pensado que eu estou vendendo gato por lebre. Ou seja, que eu estivesse vendido por filosofia, o que se revelou uma conversa fiada sobre religião. Você pode ter se sentido preparado para me dar ouvidos desde que acreditasse que eu não tinha nada novo a dizer. Mas, se isso se revelasse como apenas religião, bem, o mundo já tentou isso. E você não pode fazer o relógio voltar atrás. Se alguém está se sentindo assim, gostaria de lhe dizer 3 coisas. Primeiro, quanto a fazer o relógio voltar atrás? Você pensaria que eu estou brincando se dissesse que você pode atrasar o relógio e que, se ele estiver marcando errado, isso seria uma coisa muito sensata de se fazer? Mas gostaria de deixar de lado toda essa analogia dos relógios. Todos nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. E nesse caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido será também a mais progressista. Todos nós já vimos esse fenômeno acontecer na aritmética. Sempre que começo um cálculo errado, quanto mais cedo eu perceber, voltar atrás e começar de novo, mais rápido poderei continuar. Não há nada de progressista em ser cabeça dura e se recusar a admitir o erro. E penso que, se você analisar as condições atuais do mundo, fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos no caminho errado. E se isso for verdade, teremos de voltar atrás, pois esse é o meio mais rápido de progredir. Em segundo lugar, não se trata aqui exatamente de uma conversa fiada religiosa. Ainda nem chegamos ao ponto de falar do Deus de qualquer religião verdadeira, muito menos do Deus daquela religião particular chamada cristianismo. Chegamos até agora tão somente a alguém ou alguma coisa que está por trás da lei moral. Não estamos tirando nada da Bíblia ou das igrejas, mas sim tentando ver o que podemos descobrir sobre esse alguém por conta própria. E gostaria de deixar bem claro que o que descobrimos por conta própria nos deixa chocados. Temos 2 pequenas pistas sobre esse alguém, e uma delas é o universo que ele criou. Se essa fosse nossa única pista, então deveríamos concluir que ele é um grande artista, pois o universo é um lugar muito bonito, mas também bastante impiedoso e pouco amigo do ser humano, pois o universo é um lugar muito perigoso e terrível. A outra pista é a lei moral, que ele pôs nas nossas mentes, e esta é uma prova melhor do que a outra porque se trata de uma informação interna. Você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral que do universo em geral. Da mesma forma que descobrirá mais sobre o ser humano ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tenha construído. Nesse sentido, podemos concluir, a partir desse segundo indício, que o ser por trás do universo está intensamente interessado na conduta certa, no jogo limpo, em altruísmo, em coragem, em boa-fé, em honestidade e em veracidade. Nesse sentido, devemos concordar com a afirmação feita pelo cristianismo e por algumas outras religiões.
Deus é bom. Mas não vamos atropelar as coisas. A lei moral não nos dá motivo algum para pensar que Deus é bom. No sentido de ser indulgente ou afável ou compassivo, não há nada de complacente na lei moral. Ela é implacável. Ela lhe diz o que deve ser feito e pronto, sem ligar para o quanto isso poderá ser doloroso ou perigoso ou até difícil de fazer. Se Deus for como a lei moral, então ele não é afável. Não adianta nada, a esta altura, alegar que o que você quer dizer com Deus bom seja um Deus capaz de perdoar. Você estará indo rápido demais. Só uma pessoa é capaz de perdoar. E ainda não chegamos a um Deus pessoal. Apenas a um poder por trás da lei moral que é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa. Mas ele pode ser ainda muito diferente de uma pessoa, se for uma mente puramente impessoal. Pode não haver sentido em pedir que lhe faça concessões ou que lhe faça vista grossa. Da mesma forma que não faz sentido pedir a tabuada que faça vista grossa quando você tiver errado a conta. De qualquer forma, você poderá chegar a um resultado errado. Tampouco adianta dizer que se houver um Deus desse tipo, uma bondade impessoal e absoluta, então nesse caso você não gosta dele e não vai se importar com ele, pois o problema é que uma parte de você está do lado dele e realmente concorda com a sua desaprovação com relação à cobiça, à trapaça e à exploração humana. Você pode querer que ele abra uma exceção em seu caso, para deixar que passe só dessa vez. Mas no fundo, você sabe que o poder por trás do mundo real inalteravelmente tem de detestar esse tipo de comportamento, pois do contrário, ele não poderia ser bom. Por outro lado, sabemos que, se existir uma bondade absoluta, ela deve odiar a maior parte das coisas que fazemos. Esse é o dilema que estamos presos. Se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Mas se for, então estamos nos tornando inimigos dessa bondade todos os dias e não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã. E assim, mais uma vez, no nosso caso, é irremediável. Estamos perdidos com ou sem ele. Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo, a coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Para algumas pessoas, a ideia de encontro face a face com o bem absoluto parece divertida. Elas precisam refletir melhor, pois estão só brincando de religião. Ou a bondade é nossa maior segurança ou nosso maior perigo, dependendo da forma como você vai reagir a ela. E nossa reação tem sido a mais errada possível. Vamos agora ao meu terceiro ponto. Quando optei por chegar aonde queria dando essas voltas, não estava querendo de passar a perna. Eu tinha outra motivação. Minha razão para isso é que o cristianismo simplesmente não faz sentido até você encarar o tipo de fatos que descrevi. O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhe promete perdão. Por isso ele não tem nada a dizer, até onde eu sei, aquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei, e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra o poder, é só depois de tudo isso, e nenhum instante antes disso, que o cristianismo começa a falar a sua língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Quando tiver se dado conta de que nossa condição é desesperadora, começará a compreender do que os cristãos estão falando.
Eles explicam como chegamos ao nosso estado presente, tanto de ódio quanto de amor à bondade, além de também explicar como Deus pode ser essa mente impessoal por trás da lei moral e ainda assim ser, ao mesmo tempo, uma pessoa. Eles lhes contam como as exigências dessa lei, que nem eu, nem você conseguimos cumprir, foram cumpridas no nosso lugar. Como o próprio Deus se tornou um ser humano para salvar a humanidade.